Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de março. Hoje é quinta-feira, nós estamos na quarta semana da Quaresma. Estamos vivendo este tempo oportuno, amados irmãos e irmãs, em que Cristo nos convida à conversão do coração para que possamos viver bem a Páscoa que se aproxima. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E a palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensais que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta de hoje diz: nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que purificados pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar revigorados às festas pascais. Então, que possamos perseverar nos mandamentos de Deus, nos mandamentos que vêm do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho é continuidade, sobretudo, do diálogo de Jesus com os judeus. Então, fazendo a memória um pouco, nós nos recordamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, do paralítico que se encontra na piscina de Betesda, e ali, então, vive esse encontro com o Senhor. Vive o encontro
com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele diz: não tem ninguém que me leve. Então, amados irmãos e irmãs, diante deste homem estava de fato o Deus vivo e verdadeiro que é capaz de trazer a cura, a salvação. E Jesus então diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Olha que, como destoa um pouco, poderíamos assim dizer, das outras ocorrências, quando Jesus cura. Quando o Senhor então realiza a cura, geralmente ele diz: os teus pecados estão perdoados e de paz, e não volte a pecar mais. Então, o Senhor cura a realidade ontológica, sobretudo do pecado. Aqui, Jesus não fala especificamente nesta fala do pecado em si, mas ele cura um pecado instalado na vida desse homem, que é então a preguiça, a assídia. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Esta ação do homem gera nos corações, sobretudo, amados irmãos e irmãs, dos judeus, uma inquietação muito grande, porque era dia de sábado e esse homem não podia estar carregando. Ele fala que o que ele está fazendo o faz, sobretudo a pedido daquele que o curou. E eles então começam esse embate com Jesus. Nós estamos na sequência desse diálogo. E hoje, sobretudo, Jesus continua dizendo justamente isto, que ele e o Pai, ele realiza a vontade do Pai, ele e o Pai trabalha constantemente. E agora então ele fala do testemunho que ele não depende de nenhum ser humano, mas é o Pai, o Deus da vida, que confirma este testemunho por aquilo que o Filho realiza, pelas obras que ele realiza, pelo bem que ele realiza, pela graça. Jesus fala que João era a luz que veio então para iluminar, não que ele é a luz verdadeira sem ocaso, mas ele aponta, ele direciona sobretudo para a graça em Deus, para a conversão do coração, e ele é aquele que vai apontar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus diz: João era uma lâmpada, melhor dizendo, que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes com o tempo com a sua luz. Mas vai se apagando, eles vão se distanciando, não querem ouvir, não querem acreditar, porque Jesus é maior do que João Batista. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado que vem ao nosso encontro. O Pai o envia, o Pai concede que ele venha ao nosso encontro para dar testemunho da verdade. E então Jesus diz, sobretudo, amados irmãos e irmãs, a cada um de nós, que nós somos convidados a viver de fato este amor de Deus em nossa vida. Nós somos convidados a reconhecer que as Escrituras, que a Palavra de Deus nos concede a graça de encontrarmos com Jesus, com o Senhor. Olha o que ele diz então aos judeus: vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, o que Jesus quer dizer, sobretudo, com isto? Não adianta simplesmente ir às Escrituras e não procurar fazer este encontro profundo e pessoal com o Senhor, com Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, conhecer o Senhor pela palavra e, conhecendo-o profundamente, amá-lo de todo o coração, para que assim encontremos a vida eterna, a vida que vem de Deus. Jesus continua: como podereis acreditar vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Então, buscar de Deus, amados irmãos e irmãs, a graça, o bem, a glória, a verdade, buscar dele a vida. O Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, diz: não vim julgar-vos. Ele fala isso aos judeus. Mas a lei da qual acreditastes, Moisés, do qual tanto tivesses fé, ele mesmo
os condenará, porque Moisés deu testemunho do verbo. Moisés então preparou esse caminho. Toda a lei, ela vem para preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para que ela seja cumprida plenamente. Enfim, diferente dos judeus, nós, povo de Deus escolhido, somos convidados, amados irmãos e irmãs, a abraçar a fé em Jesus Cristo, Senhor nosso, a confiar que o Senhor veio nos dar vida e vida em plenitude. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, abençoai, salvai, defendei e governai o vosso povo, para que, livre do pecado e protegido contra o inimigo, sempre persevere em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.